Bem-vindos e bem-vindas ao canal Alphaman, o canal masculino mais inteligente do Brasil. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ansiedade. Ansiedade não tratável, ou seja, o receio dos homens em procurar ajuda. E o que isso pode acarretar. Vamos lá? Bom, gente, o assunto ansiedade, primeiro que é um assunto muito, hoje em dia, infelizmente, muito, além de falado, muito, né, um diagnóstico recorrente e cada vez mais jovens, né? Tem até um livro que fala geração ansiosa. Então, eu infelizmente experimentei uma ansiedade. E quando eu digo ansiedade, pessoal, eu não estou falando de ansiedade, ficar com friozinho na barriga, se você tem algum evento, se você tem que apresentar algum trabalho, se você vai ter que, né? E não é esse tipo de ansiedade, né? Infelizmente poderia ser, mas não é. O tipo de ansiedade que eu falo para vocês, infelizmente, é uma ansiedade generalizada, é uma ansiedade que te paralisa, é uma ansiedade que te traz consequências físicas, né? E quem tem sabe, é uma sensação horrorosa. Então, sim, eu convivi durante muitos anos, de 2009, que eu tive minha primeira crise de ansiedade, que eu achei que eu estava ali morrendo, que eu fui para o hospital. Enfim, fiz diversos testes, né, e vi que não tinha nada. E, infelizmente, naquele momento, eu não peguei nenhum médico que tivesse ali ou uma enfermeira, alguém que me explicasse que eu não tinha nada e que poderia ser algo emocional. Então eu toquei minha vida, né? Em 2010, eu toquei, tinha uma ansiedade de ficar em público, uma ansiedade de, né, eu almoçava sozinho, eu tinha eu almoçava rápido, corria pro escritório de volta, enfim, gostava de ficar ali no meu canto. Em 2010, com uma troca de trabalho que eu tive uma crise muito ruim, que foi realmente uma crise de pânico, que aí eu peguei um ônibus, fui para casa. No meio do percurso eu me senti muito mal, eu suava, né, palpitação, aquela coisa toda. Eu desci do ônibus muito ruim. Imediatamente eu achei um táxi e pedi para ele me levar para o hospital direto, que eu estava passando muito mal. Aquela sensação de desmaio, aquela coisa horrorosa. Fui para o hospital. Chegando lá, novamente fiz todos os exames, fiz tudo que tinha que fazer. Mais uma vez, descobri que não era nada. Enfim, e aí desta crise de pânico eu consegui não ficar paralisado, consegui voltar às minhas atividades, mas sempre tendo pequenas crises de ansiedade. Então, metrô cheio, às vezes começava aquele suor, aquela coisa toda, e palpitação, e sensação de morte, pensamentos ruins. E tinha que sair no meio da estação, tentar me acalmar, enfim, e ir para o trabalho de volta. E muitas vezes tive isso. Às vezes era mais acentuado, às vezes era menos acentuado. Então, eu tive, para ser mais preciso, de 2009 a 2019 sem nenhum tratamento. Então eu tinha as crises. Às vezes eu ficava ansioso e não ia para o escritório onde eu trabalhava, principalmente quando eu era executivo de uma empresa. Eu às vezes trabalhava de casa, lógico que eu não abria para ninguém o que estava acontecendo, mas isso tiveram consequências. Eu deixei de fazer coisas, eu deixei de fazer coisas pessoalmente, fazer coisas profissionalmente, por conta ou que me assustava a distância que eu tinha que ir, o desconhecido que eu tinha que enfrentar. Então eu buscava situações confortáveis, né? Aquelas situações do dia a dia, situações que estavam próximo do meu ambiente,
né? Situações que eu detinha ali o controle, né? Minimamente o controle, né? A gente nunca tem o controle, mas a gente acha na nossa cabeça que estando ali perto da sua casa, perto de onde você conhece, ali com pessoas que você está acostumado, aquilo te dá uma falsa segurança. E ali você começa a inventar desculpas para não fazer as coisas, né? Para não ir em determinados lugares, para não fazer determinadas coisas, para não... quando você precisa eventualmente viajar a trabalho é uma angústia. Eu tive que viajar a trabalho em 2014 e foi o meu primeiro voo longo. Então eu fui para a Itália a trabalho e foi um voo de 12 horas. Eu nunca tinha viajado tanto tempo assim. E além de tudo tinha uma conexão na Alemanha, então eu fiquei 15 horas viajando. Você imagina uma pessoa com ansiedade não tratável um voo de 15 horas. A angústia que foi. Tanto na ida quanto na volta. E chegou lá também em um lugar desconhecido. Acabei, infelizmente, naquele momento nem aproveitando muito a viagem, tá? Por conta justamente de eu estar sozinho. E de buscar sempre aquela questão da segurança. E aí, a partir de 2019, eu realmente passei por uma consulta, resolvi realmente, não aguentava mais essas situações, essas privações, e busquei um profissional. E aí, entrei com terapia. Terapia eu fiz algumas vezes, mas nunca cheguei a tratar fortemente a ansiedade em si, né? Mas eu entrei aí com um psiquiatra, e aí, junto com o psiquiatra, eu entrei com uma terapia. E aí, comecei, como era muito acentuado e já fazia bastante tempo que eu tinha, comecei com tratamento medicamentoso, justamente para ajudar nessa questão inicial. E ali você tem que fazer testes de dosagem, de medicamentos, né? O profissional vai te orientando e junto com ele você vai fazendo as terapias ali para também te ajudar a tratar realmente o que te aflige, digamos assim, né? E aí, pessoal, por incrível que pareça, tudo tem um lado positivo. E o que a ansiedade me trouxe de positivo neste período? A ansiedade me trouxe de positivo um cuidado com o meu corpo e com o meu corpo em geral, tanto externo quanto interno. Por que me trouxe isso? Porque na ansiedade de ter alguma coisa, eu fazia exames constantes para verificar se estava tudo bem, e isso diminuía um pouco a minha sensação de ansiedade, porque eu pensava, bom, eu acabei de fazer exame, então eu estou bem, então isso é da minha cabeça. Então isso me fez ter um hábito de fazer exames constantes, né? Quando eu digo constante, é anual, pelo menos um check-up anual, um bom check-up anual. Isso me fez ter uma alimentação melhor, porque eu também não queria ali me prejudicar. E me fez fazer exercícios. Então eu fui fazer academia, comecei a cuidar do meu corpo. Isso tudo graças a essa ansiedade. Então tudo isso que eu fazia me deixava mais tranquilo, porque eu sabia que eu estava fazendo, digamos ali, a minha parte para que a ansiedade fosse só realmente ansiedade, não fosse algo que estivesse acontecendo. Isso muitas vezes não evitava as crises, mas ajudava a minimizar ou a passar mais rápido por conta de que eu pensava em tudo isso. Bom, acabei de fazer, então a possibilidade de ter alguma coisa ela é menor. Então sim, me trouxe esses hábitos de bom, hábitos que eu mantenho até hoje, tá? Hoje eu estou com a minha ansiedade bastante controlada. Hoje eu não evito de fazer nada, muito pelo contrário, eu adquiri o hábito, né, maravilhoso de querer viajar, de querer fazer as coisas, de querer ir para lugares diferentes, de querer aproveitar as possibilidades profissionais, pessoais. Então, realmente foram períodos muito difíceis. Então eu queria dividir isso com vocês, eu sei que muitas pessoas passam isso. E é aquilo, pessoal, muitos homens não procuram, porque procurar psiquiatra é maluquice, eu não sou maluco, ou eu senti vergonha de falar para as pessoas que eu preciso disso, então eu não vou buscar, eu vou deixar do jeito que tá bom. E a coisa vai rolando, sabe? Uma hora passa. E não passa, tá? Não passa. Então,
Por mais que você não queira, não precisa falar para ninguém, marque uma consulta, vá, escute o que está vendo, busque alguém para te ajudar. Quanto antes você tratar, antes você vai, menos coisa você vai perder na sua vida, menos oportunidades você vai perder. Então, esse é o meu relato de realmente de algo que não me arrependo, me deu um aprendizado muito grande, me deu coisas boas, me trouxe coisas positivas, mas obviamente que se eu tivesse visto, por exemplo, um vídeo desse antes, eu talvez já tivesse buscado isso muito antes, para realmente não precisar sofrer tanto para chegar nessas questões. Mas eu tô aqui hoje talvez graças a tudo que eu passei. Então é o que eu falo, gente, a gente tá aqui para aprender com o que a gente passou, para buscar a evolução e para passar isso para frente como um aprendizado, para que outras pessoas não precisem efetivamente passar o que você passou para evoluir, tá bom? É isso, pessoal. Beijo. É isso aí, pessoal. Obrigado por assistir o vídeo de hoje. Como sempre peço, por favor, se inscreva no canal, dá um like no final, compartilhe da moral. Um beijo e tchau.